Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais um momento apologético. Hoje eu recebi aqui um WhatsApp onde a pessoa diz o seguinte: vi um muçulmano falando umas coisas estranhas sobre Jesus. Para mim, sinceramente, eram puras blasfêmias contra a nossa fé em Jesus Cristo. Enfim, será que você poderia explicar se é isso mesmo? O vídeo segue abaixo. Aí ele colocou aqui o vídeo para eu analisar. Então, eu quero aproveitar o ensejo e trazer aqui algumas reflexões a respeito da problemática do Islã com relação à pessoa de Jesus Cristo. Por que que não servimos o mesmo Cristo? Por que que o Cristo pregado pelo Islã não é o Cristo crido pelos cristãos? Então, não perca este vídeo. Tenho certeza que as informações que vamos prestar aqui vai esclarecer. E a palavra do Sheik aqui, que ele traz aqui a sua concepção, vai ajudar a gente a fazer uma analogia entre o que diz a Bíblia e realmente o que diz o islamismo, tá bom? Mas antes, deixa eu dar aqui rapidamente os meus recados, lembrando que todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal, nós fazemos sorteios de materiais e brindes apologéticos. Neste próximo mês, se Deus assim preparar, sortearemos mais uma Bíblia apologética do Instituto Cristão de Pesquisas com Apócrifos. É uma Bíblia apologética que ela vem com 66 livros protestantes, mais os 7 livros apócrifos do catolicismo e com notas apologéticas para você responder as questões. Então, todos os inscritos e colaboradores lá na plataforma, nós estaremos então fazendo esse instante aqui de retribuição aos nossos colaboradores. Então, por favor, fique atento e participe. Se você ainda não está inscrito lá na plataforma, não é colaborador, vai lá, se inscreva e a hora que você se inscrever, já coloca seu endereço, porque caso você seja sorteado, a gente já encaminha para você ir na sua casa, tá ok? Também baixe o nosso aplicativo para celulares, que é gratuito, e divulgue o nosso vídeo. Se possível, se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe. E se possível, acione o sininho, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Bem, antes de eu passar aqui o livro, aliás, antes de eu passar aqui o vídeo que foi enviado para nós, eu quero indicar 2 livros aqui que foi me enviado por um sheik muçulmano. O primeiro é Introdução ao Islã, de Mohammed Abdullah. Este livro aqui, ó. E o segundo é O que é o Islã? Perguntas e Respostas, Malenei Miel. Está aqui. Então são estes 2 livros presenteados por um sheik muçulmano, Kamal Osman, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, lá do Paraná. Ele gentilmente me mandou um monte de livros, já faz alguns anos, e eu tenho aqui na biblioteca pelo menos uns 200 livros sobre islamismo. Então aqui nós tiramos as informações que vamos refutar aqui o argumento do sheik. Outra coisa importante, pediram para eu analisar melhor a questão do livre-arbítrio no Islã. Eu vou ler para você depois, num outro vídeo, o que o próprio Mohammed falou de livre-arbítrio e o que o próprio Mohammed falou sobre predestinação. Então, vou tirar aqui desse livro aqui e desse outro aqui e vou mostrar para você. Muito bem, vamos ouvir aqui o sheik Jihad Hassan, que é um dos líderes islâmicos no Brasil. Eu dividi o vídeo em 2 partes e depois eu volto aqui para a gente comentar. Primeira parte, vamos lá. Nós não temos essa concepção de que Deus tenha filhos. Entendi. Nem sócios, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filho, descendentes nem ascendentes. Tanto Mohammed quanto Cristo seriam mensageiros. Enviados de Deus. Escolhidas de tempos em tempos para serem professores e ensinarem os preceitos do que é o bom, do que é ruim, Sim. da vontade de Deus. Nós acreditamos que Deus enviou 124 mil profetas ao longo da história do ser humano. Ah, é? Eles não aceitam que Jesus seja o Filho de Deus.
Eles não aceitam de forma nenhuma que Jesus Cristo seja uma pessoa divina. Como disse aí o Sheikh Jihad, ele é apenas mais um dos 124 mil profetas que Allah enviou ao mundo. Muito bem, o que eu vou te dar agora de informação, você pode usar o Alcorão, eu uso aqui uma das traduções, porque foi antes de eu comprar a do Samir El-Reiki, que é a tradução em português que eles mais gostam, o Alcorão que eu li em português foi esse aqui, do Mansur Shalita. Tá? Então eu uso mais essa tradução porque eu já me acostumei com ela. Fica difícil para eu me acostumar com outra. Mas há muitas discrepâncias de traduções nos Alcorões, tá? Então só para você entender isso aí, é problemático essa questão. Mas vamos lá. Quem quiser também ouvir mais sobre essa história, adquira o livro, eu tenho aqui, eu já falei dele em outras oportunidades aqui no canal, o livro do Salman Rushdie, Versos Satânicos. É um livro de 600 páginas aproximadamente. Ele escreve um romance só para contar essa história do porquê Allah não tem filhos. E essa história, no Alcorão, ela é registrada no capítulo 53, ou na Surata 53. Neste capítulo, entre outras coisas, é dito que Allah não tem filhos e ele vai criticar 3 deusas, uma chamada Lat, outra Isa e outra Manat. Lat, Isa e Manat, porque elas eram consideradas filhas de Allah. O que o Salman Rushdie conta? Porque Allah, na verdade, segundo Salman Rushdie, que é um indiano, ainda está vivo, está morando na Inglaterra, um pouco escondido, porque há um fatá de morte sobre a vida dele. O que explica o Salman Rushdie? Quando Maomé já tinha um certo poder, já tinha dominado a Arábia, ele tinha um problema com essas deusas. Porque os árabes, de maneira geral, eles não negavam Allah. Eles adoravam Allah. Isso é uma mentira que é dito por aí entre alguns defensores do Islã, de que Mohammed pregou Allah para as pessoas da Arábia. Não, eles eram. Os da família, os Quraishitas, os seguidores da família do profeta eram servos de Allah. Tanto que o pai de Mohammed chamava Abdullah, que quer dizer servo de Allah. Então imaginar que Allah não era conhecido não é verdadeiro. Ele estava entre os muitos deuses, os 360 deuses adorados dentro da Kaaba. Alguns dizem que ele é a lua, um dos símbolos dele é a lua e a pedra negra que está lá na Arábia Saudita, que os muçulmanos veneram. Então, o que acontece? Esse Allah, que tinha se casado com o Sol, teve 3 filhas, a Lat, a Isa e a Manat. E aí, numa das recitações, ele sobe lá no monte e ele recita a Surata 53. E aí, quando ele recita a Surata 53, a primeira recitação, ele permite a adoração de Allah, juntamente com Lat, Isa e Manat, como intercessoras, como semideusas. Ele abre uma exceção. Inclusive é dito aqui no próprio texto, você vai observar isso aí que ele fala. Quantos anjos há no céu? Diz o verso 26 e 25. Sua intercessão é eficaz somente depois que Deus a autorize e a favor de quem ele escolhe e acolhe. Então veja, está falando da intercessão dessas deusas aqui, que agora ele chama de anjos e ídolos. Mas na verdade, a primeira vez que ele escreve, segundo Salman Rushdie, ele autoriza os árabes a adorar essas deusas. Depois isso começa a ficar ruim, não caiu bem entre os outros seguidores, e o pessoal começou a acusá-lo de idolatria. Então ele volta para o monte, e aí ele diz que foi apertado não por Gabriel, mas foi apertado pelo demônio, por isso ele tinha recitado errado. Mas que agora, apertado pelo anjo de Deus, então ele recitou corretamente, e que Lat, Isa e Manat não eram deusas intercessoras, mas sim ídolos que deveriam ser rechaçados. Por isso Salman Rushdie cita versos satânicos. O que é o verso satânico? É o capítulo 53 do Alcorão, que estaria
contaminado por estas recitações inadequadas. E aí nasce essa ideia. Aqui fala que Deus não tem sócios, que Deus não tem filhos, e aí nega-se qualquer filiação com Deus. Por isso que o muçulmano é servo de Alá, não filho de Alá. O muçulmano não se sente como um filho de Deus, porque Deus não pode ter filhos, logo ele só é um servo. Aquela história de ser amigo de Deus, de ser filho de Deus, de sentir a paternidade divina, o muçulmano não sente isso. De novo, você pode conferir isso que eu estou falando, não só nas palavras do Jihad, como nesses livros aqui sobre islamismo. Eu estou citando fontes, estou falando fontes até do que eu estou discordando e por que estou discordando. Vamos soltar aqui para ele continuar. Já já eu volto. Esperamos o retorno de Jesus. Então, Jesus não nascerá. Não o retorno de Mohammed. Não, Mohammed ele faleceu com 63 anos, está enterrado em Medina, não retornará, cumpriu a sua missão. Todos os profetas cumpriram a sua missão, menos Jesus, que ainda faz parte do milagre dele, o retorno dele. Então também acredita na segunda vinda, então. Sim, como os cristãos. Porque nós não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. Entendi, ele então, foi arrebatado ainda em vida. Em vida. E Deus colocou a fisionomia dele no traidor. Como assim? Nós acreditamos que quando Deus salvou Jesus, quando ele foi arrebatado, quando ele foi cercado para ser preso pelos soldados, Deus o elevou de corpo e alma. Ele não chegou nem a ser preso e crucificado com os outros dois ladrões. Não. Deus, nesse momento, salvou Jesus e colocou a fisionomia dele, essa é uma das interpretações, de que Deus colocou a fisionomia dele, de Jesus, no traidor que é Judas. E quem foi preso, julgado e crucificado foi Judas, por conta da traição que ele cometeu. Então, ele sentiu... Seria, Lene, seria o pedido que Jesus faz na noite anterior no jardim de... Como chama? Getsemane? Que ele fala: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Que ele pede, naquela angústia que ele está chorando sangue. Então, nessa visão, essa tentação, Deus tiraria ele desse processo de ser crucificado e arrebataria ele antes desse momento. Então tá aí. Aqui nós vemos mais algumas blasfêmias, ao meu ver. Eu não sei se você percebe a confusão disso. Olha como isso é complicado, e para nós cristãos, como isso é maligno. Porque, primeiro, diz que Deus não pode ter filhos, então nega que Jesus é filho de Deus. Segundo, nós não podemos ser filhos de Deus porque Deus não pode ser pai de ninguém. Olha que coisa terrível. E agora, ele vai dizer, isso está no capítulo 4 do Alcorão, que Jesus não morreu na cruz, mas sim, Deus pegou o rosto de Cristo e colocou sobre Judas. Então, quando os soldados chegaram para prender Jesus, viram Judas, mas olharam para ele e era Jesus. Então, quem morre na cruz é Judas. E aí, então, Jesus é levado para o céu para voltar num outro momento do seu ministério, para falar para a humanidade, o verdadeiro profeta de Alá é Mohammed. E vocês, cristãos, têm que seguir o que Mohammed falou. Então, esta é a doutrina que, a meu ver, é maligna, teologicamente falando. Eu estou aqui com muito cuidado, porque eu já estou sendo processado pelos muçulmanos em algumas esferas, e nós estamos aqui tratando de teologia e não de pessoalidade. Então olha como isso é maligno. Primeiro que Deus engana a humanidade, fazendo Judas pagar por Cristo. Então praticamente Judas é que é o Redentor, e não Cristo. É absurdo. E, segundo, o próprio Cristo, então, não teria morrido na cruz, não feito a expiação pela humanidade, e ainda vai voltar num tempo futuro para dizer que Mohammed é que é o profeta verdadeiro. Então, gente, é incompatível a fé cristã com o islamismo. No primeiro momento, Mohammed enganou as tribos cristãs da Arábia, enganou os cristãos coptas, no Egito, porque havia alguma similaridade em geral. Mas quando você põe a lupa e vai analisar os fatos, a fé islâmica em Jesus é totalmente contrária à nossa fé. Para nós, Jesus é o Filho de Deus.
para nós, Jesus é Deus encarnado. Para nós, Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pelos nossos pecados, nos transformou e nos transforma em filhos de Deus e voltará, não para falar de Alá, mas para arrebatar a sua noiva e levá-la para consigo morar na eternidade. Então, é totalmente diferente a posição islâmica a respeito da fé cristã. É totalmente diferente. O cristianismo é uma coisa e o Islã é outra. Eles adulteraram, deturparam alguns princípios da fé cristã, até usaram alguns princípios, mas totalmente adulterados e deturpados. Nós, cristãos, e o Islã não temos nada a ver. E com nenhuma facção, inclusive. Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido ao internauta. E realmente eu acho blasfêmico todas essas posições do Islã a respeito de Jesus. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui no vídeo. Se Deus assim permitir, responderemos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.